Cafezinho de agora, a gente vai seguir inspirado pelo café anterior, vai seguir nesse mesmo sabor aí, refletindo sobre evolução dentro do voo livre, através dessa prática voo livre. Vamos falar um pouquinho mais disso? A gente questionou no vídeo anterior a necessidade de necessariamente voar máquinas cada vez mais performáticas para experimentar o que a gente chama de evolução no voo. A gente falou disso no vídeo passado, inspirado inclusive em outros veículos, né? Eu preciso, para evoluir, necessariamente pilotar uma moto cada vez mais veloz, com mais performance. Cada vez eu preciso superar limites numéricos para evoluir pilotando uma motocicleta. Um carro, mesma coisa. Para evoluir como um piloto, como motorista de carro, eu preciso necessariamente ter sempre um carro mais veloz? É isso, gente? Esse é o sentido da palavra evolução. E a gente começou a falar disso no vídeo anterior. E a gente vê que essa é uma forma de evoluir, superar limites numéricos. Vamos dizer assim, uma forma esportiva da gente usar um carro, uma moto, para postar corrida, para melhorar o tempo, para chegar mais rápido onde você quer, ou para fazer a volta na pista mais rápido. A gente está falando aí de uma evolução que tem uma natureza numérica, quantitativa, superar limites numéricos, tempo, distância, enfim, os números, né? Aí a gente está falando em máquinas mais, parapente, moto, carro, mais esportivos. Esse gole de café agora, a gente vai olhar para a condição meteorológica que a gente voa, que não necessariamente precisa ser mais também. Quando a gente está falando novamente em evoluir através do voo livre, dentro do voo livre enquanto piloto, eu preciso necessariamente voar cada vez condições meteorológicas com térmicas mais fortes? É preciso isso, gente? Cada vez com vento mais forte, para ir com térmicas fortes e ventos mais fortes poder fazer distâncias maiores? A gente, para evoluir dentro do voo, precisa disso? Claro, se a gente está olhando numericamente, quantitativamente, aí, esportivamente falando, eu quero condições cada vez mais fortes de térmica e de vento para fazer distâncias maiores, por exemplo. Mas quando a gente está agora trazendo um conjunto de lentes diferentes para entender que a gente pode evoluir dentro do voo livre, sem necessariamente voar condições meteorológicas mais fortes, com térmicas mais fortes, não precisa disso, gente. A gente pode continuar evoluindo com condições meteorológicas, com térmicas mais suaves, com ventos mais suaves, ou seja, com condições menos turbulentas. Sim ou não? Nos cursos de segurança, quando chegam aí pilotos de todos os níveis que vocês podem imaginar, de faixas etárias, que têm propósitos diferentes, que já viveram coisas na vida mais intensas, que já experimentaram a relação com outras atividades de uma forma mais esportiva, mais apostar corrida, mais superar limites numéricos. Muita gente já experimentou isso na vida, em função eventualmente da faixa etária, né, que se encontrava, mas chegam aí pilotos para fazer o curso de pilotagem voltado para a segurança, que estão buscando agora, gente, outra coisa, já não é superar limites numéricos, estão buscando, em função inclusive de uma idade um pouquinho mais avançada, não estou colocando idosos não, pessoas em geral que passaram dos 50, já tem uma percepção de que evoluir numa atividade, por exemplo, dentro do voo livre, já não pressupõe superar limites numéricos. Até porque depois dos 50,
a própria capacidade física, ela já não está voltada, né, para cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Já é diferente, né? Então chega muito nesse universo de pilotos que vêm para fazer os cursos de segurança, eu aprendo tanta coisa com esse pessoal. Eles ingressaram no voo já numa idade um pouco diferente, né? Já estão com a vida ganha, já correram bastante no dia a dia, profissionalmente falando, para, enfim, para montarem a vida, né? Inclusive financeira, tal. E agora quando eles estão usando o voo livre como uma atividade de lazer, já não tem mais para esses pilotos o sentido esportivo de precisar o tempo todo estar com pressa, acelerando mais, voando em condições fortes, que pressupõem subir mais rápido, para voar mais rápido, para ir mais longe. Muita gente que vem fazer os cursos de segurança está buscando justamente o que, pessoal? Numa atividade que é de risco, essa atividade é de risco, né? Ninguém duvida disso. Então, quando a gente está falando num curso de segurança, vai muito além de puxar e soltar duas cordinhas de forma mais eficiente para controlar, né, o parapente na cabeça ou nas principais manobras mais apimentadas. Vai além disso. Quando a gente fala em segurança, tem muito a ver com aprender a pilotar as nossas condutas, a nossa postura. Aí a gente está falando em segurança no sentido de trazer maturidade para as nossas decisões. Vou decolar agora? Puxa, está um pouco forte demais. Tem outros pilotos voando. Sim, mas são outros, não sou eu, né? Então tem muita gente que vem para os cursos de segurança, buscando segurança e percebendo, amadurecendo, que quando a gente fala em segurança, a gente está falando em evolução, gente. Né? Minimizar riscos não é evoluir? Voar necessariamente em condições meteorológicas mais intensas, com térmicas mais fortes, é só aí que se evolui? Em competições, onde a gente tem que superar limites numéricos, é só aí que a gente evolui? Ou existe também um aspecto evolutivo de buscar agora maturidade e consciência para evoluir no quesito segurança? Atividade de voo já é arriscada por natureza, todo mundo sabe. Então voar de uma forma menos arriscada pressupõe às vezes um parapente mais tranquilo, pressupõe também uma condição mais tranquila. Esse universo de pilotos muito eclético que vem fazer os cursos de segurança me ensina muito isso, indiretamente, né? Porque a gente tem um rol de manobras para serem feitos ali no curso. O pessoal que já está mais maduro, já está de bem com a vida, já não quer dar tanta porrada na vida, né? Já tomou muita porrada, eles podem escolher as manobras que vão fazer. Vão necessariamente fazer as manobras mais apimentadas, as mais cabeludas? Não. Esses pilotos decidem, dentro de um curso de segurança, fazer um exercício que a gente fala muito dele nos cursos de segurança. Esse exercício, gente, ele é muito importante e é difícil fazer quando a gente é moleque, quando a gente é garotão. Até os 40 anos é difícil a gente entender esse exercício. Depois dos 40 a gente vai ficando mais sensível e depois de 50 esse exercício ele chega de forma mais contundente. Como é que chama esse exercício? Que muita gente ensina a todos que estão fazendo um curso um determinado exercício. Esse exercício a gente pode chamar de respeito. Muita gente chega no curso de segurança e ensina para todos nós, inclusive para mim, as manobras de respeito, de humildade, manobra de não precisar provar nada para ninguém, manobra de não preciso que as minhas manobras sejam mais apimentadas que os demais da turma. Não precisa, né? A gente já não precisa se comparar com os demais. Tudo isso são manobras, gente. Faz parte de uma pilotagem. De puxar e soltar batoques de um parapente? Não. De puxar e soltar os batoques das suas condutas, né? Da sua postura. Respeito é importante. Humildade é importante. Não precisar provar nada para os outros.
Não é importante, gente? Aí a gente está falando em evoluir numa atividade voo livre, muito no sentido de amadurecer nos comportamentos. Né? Do que adianta um piloto que sabe fazer tudo em termos de puxar e soltar batoque, um piloto acrobata de altíssimo nível, se falta respeito, se falta humildade, se ele precisa ficar provando para a plateia que está assistindo o quanto ele é bom, o quanto ele é usado. Estão percebendo? Então, quando eu digo para vocês que eu aprendo muita coisa nesse universo de cursos de segurança, gente, não é só sobre parapente. Não é só sobre manejar um parapente em situações mais apimentadas, mas é como seres humanos que vêm como alunos fazer o curso nos ensinam, me ensinam respeito, humildade, maturidade. Né? Esses cursos, gente, eles trazem muito esse nível de evolução, esse nível de homologação. Quando a gente fala em homologação, a gente pode entender homologação no sentido de superar limites numéricos, é uma homologação que está, digamos assim, associada a valores, a números. Esse é um tipo de homologação que tem valor, um aspecto quantitativo para você homologar alguém, seja nível 1, 2, 3, então é a quantidade de voos, é a distância voada e tudo mais. Esse é um aspecto da evolução, né? Ou da homologação que a gente usa, mas tem toda uma outra oitava, toda uma outra natureza da evolução de um piloto, quando a gente está falando num outro sentido de homologação, que não tem a ver com números, tem a ver com maturidade, tem a ver com a conduta, tem a ver com a postura, onde tudo isso que a gente está falando aqui, que está muito inserido num curso voltado para a segurança, tudo isso é aprendido junto, com pessoas que chegam para fazer esse curso, que já estão com uma percepção, uma visão, uma maturidade muito diferente quando elas estão embaixo do seu parapente ali, passeando, se conectando com a natureza, sem pressa, sem precisar chegar na frente, sem precisar estar mais alto que os outros. Simplesmente abriram mão disso que parece ter muito valor, que é quantidade, né? A gente está muito programado a quantidades, números. Os números importam muito para a nossa sociedade ainda. Parece que esse é o maior valor. Mas ao mesmo tempo, com a idade, com a maturidade, a gente começa a perceber, gente, que não é quantidade de café. Uma xícara cheia de café vale mais, com muita quantidade de café, do que um golinho, do que um dedinho de café aqui com qualidade, um café maturado com sabor. O que tem mais valor? A gente está falando desse nível de valor. Já não é número, já não é quantidade, é qualidade. Um brinde à qualidade nossa, humana, quando a gente está falando em evoluir, quando a gente está falando em homologar outros aspectos do nosso ser, que a gente pode chamar de amadurecimento. É uma homologação de maturidade, de amadurecimento. Muitas vezes, gente, como diz o brocado aí, não é popular, menos é mais. Menos número, às vezes é mais qualidade. Um brinde a esse menos é mais, que muita gente vem ensinar através dos cursos de segurança para um professor que nem eu. Saúde!